Saudações de paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é Clodomir Jardel Gaio e está indo ao ar mais um vídeo do Vida Bem Pensada, Vida Abençoada. Antes de darmos prosseguimento, antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, clica aqui, se inscreva, compartilhe com seus amigos, divulgue o nosso trabalho, comente aí embaixo e nos ajude a prosseguir, a divulgar cada vez mais a palavra do Senhor. Também não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações em primeira mão. O vídeo de hoje, no Vida Bem Pensada, Vida Abençoada, é a respeito da palavra que transforma. Sem mais delongas, roda a vinheta! Meus amados e queridos amigos, a palavra que transforma é a temática da nossa conversa de hoje. Mas eu lhes pergunto de antemão, é qualquer palavra? Que tipo de palavra? Que tipo de transformação? Ora, primeiramente, texto base, texto bíblico para o nosso diálogo, para a nossa conversa, para a nossa reflexão, encontra-se no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 4, versículo 12, que nos diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. Olha só, neste versículo, com poucas palavras, podemos perceber o norte de toda a nossa conversa, de todo o nosso diálogo. Já podemos perceber que não é a palavra humana que vamos nos pautar e que vai nortear a nossa conversa, o nosso diálogo. É a palavra de Deus. Já nesta passagem, neste versículo, podemos perceber que é uma palavra viva e eficaz, uma palavra que produz vida. E isso nos é notório no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, faça a luz. E disse Deus. Quando Deus fala, quando Deus disse, todas as coisas que ele mencionou se fizeram e se criaram. A luz, os céus e as estrelas, a separação das águas do céu, o firme fundamento, o aparecimento da terra seca, a criação dos animais, da relva, dos vegetais, do ser humano. Olha só, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por que ela é eficaz? Porque quando é proferida, acontece. Em nenhum momento, em nenhuma parte da Bíblia Sagrada, você encontrará um momento ou uma profecia no sentido de proferir. Profecia aqui no sentido de proferir. Em nenhum momento da Bíblia Sagrada você vai encontrar um dito, um edito de Jesus Cristo, um edito de Deus que não se cumpriu. Perceba que a palavra é viva e eficaz. Pois bem, aqui já surge um contexto. Olha só, o que é a palavra de Deus? A palavra é viva, a palavra é eficaz. A palavra é capaz de discernir o nosso pensamento e discernir o nosso coração. Olha só, a palavra de Deus, ela é a autoridade. A palavra do Senhor, ela é a simplicidade. E onde é que nós encontramos e onde é ou como é que entenderemos a palavra de Deus? Olha, a palavra de Deus é as Escrituras Sagradas. Elas são que testificam de Deus. Nos é mencionado lá em Timóteo que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela testifica por si mesma a sua verdade e a sua veracidade. Olha só, onde é que nós encontramos? Na Sagrada Escritura nós encontramos a palavra de Deus. E dentro desta relação, nós temos 3 ordenanças na Bíblia Sagrada, que é ler a palavra do Senhor. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 8, nos é ordenado a ler e guardar as Escrituras, atando-as em nosso pescoço. Isto é, qual que é a ideia da relação onde Moisés escreve? Que nós devemos ter a palavra de Deus, lendo-a todos os dias, para que tenhamos intimidade com o Pai. A intimidade com Deus, ela é possível na oração e na leitura da palavra. Na palavra de Deus. Essa palavra viva, eficaz, que transforma. Como é que ela transforma? Porque ela nos dá esclarecimento e o esclarecimento nos faz termos escolhas acertadas. Olha só, a Bíblia nos exorta a examinarmos as Escrituras. Lá em Atos, capítulo 11 e
E versículo 11: pois examineis as Escrituras, para que nelas possais ter a vida eterna. Jesus Cristo nos diz isso. Também é escrito pelo apóstolo Lucas, lá no livro de Atos dos Apóstolos, para que pudéssemos examinar a palavra do Senhor. Olha só, obedecer, Josué, capítulo 1 e 8, obedeceis o que a Escritura nos diz, para que tenhais uma vida abençoada, para que tenhais uma vida próspera e condizente com os mandamentos do nosso Deus. Perceba que até agora nós temos 3 mandamentos da palavra de Deus, que é ler, examinar e obedecer. Outro ponto muito importante, que nós jamais conheceremos as maravilhas de Deus se não conhecermos a palavra de Deus. Tu queres conhecer a maravilha de Deus? Tu queres conhecer o poder de Deus? Tu queres conhecer o agir de Deus? Conheça a palavra de Deus. Sem conhecer a palavra, nós não podemos conhecer a Deus, porque Ele se manifesta pela palavra. É as Escrituras que testificam de Deus. Ela é a palavra de Deus. Perceba que a Bíblia Sagrada, aberta, parece um livro comum, mas quando você a abre, quando você começa a ler as Escrituras, você percebe o agir, você percebe o movimentar e o dialogar de Deus contigo. Perceba que a palavra ela possui alguns atributos fundamentais que é de compreensão notória daqueles que leem. A palavra de Deus, ela nos santifica, porque nos mostra como devemos agir e seguir e nos portar no nosso dia a dia. A palavra de Deus, ela nos cura, porque ela é afago para a nossa alma, é um alento para o nosso coração, porque a palavra de Deus cura. Olha só, Jesus curou, sim. Jesus libertou, sim. Jesus salvou, sim. Pois a palavra cura, a palavra também liberta, a palavra também salva, a palavra também dá perdão. Jesus perdoou? Sim, a palavra também dá perdão. Por quê? Olha só, se Jesus perdoou, a palavra perdoa. Poxa, como assim? João, capítulo 1, verso 1. E no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Jesus é a palavra. É isso que nós devemos entender, que a palavra, ela cura, que a palavra de Deus nos liberta, que a palavra de Deus nos dá salvação, que a palavra de Deus nos dá entendimento, a palavra de Deus nos dá esclarecimento, a palavra de Deus, ela nos é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é o perdão, a palavra de Deus é o esclarecimento e ela nos transforma. Como é que a palavra nos transforma? Nos mostrando como devemos ser e viver. Porque quem conhece a palavra de Deus é transformado, é renovado, é redarguido, é recompensado pelas bênçãos de Deus. Perceba algo muito importante que nós conversamos e entendemos e dialogamos até aqui. Para finalizar este vídeo, olha só, a palavra que transforma é a palavra de Deus. O humano pode proferir palavras pomposas, bonitas, pode ser um retórico, pode ser um ótimo orador, e ele não mudará a vida de ninguém. O humano não consegue transformar nem a si mesmo, porque a Bíblia nos fala que não há nenhum homem sequer que possa aumentar um côvado a sua estatura. O homem não pode mudar a si mesmo, o homem não pode transformar a si mesmo. O que nos transforma, o que nos dá uma vida nova é a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos cura, que nos liberta, que nos salva, que nos transforma, que nos dá esclarecimento, que nos dá entendimento, que nos mostra a verdade, que nos salva. A palavra que nos dá a paz. Perceba você, amigo, amiga, você que me ouve neste momento, quando você lê a Bíblia Sagrada, uma paz superabunda em seu coração. Isto são alguns dos atributos, algumas das prerrogativas da palavra de Deus, que é a cura, o perdão, a libertação, a transformação, a determinação, o entendimento, o esclarecimento, a paz acima de tudo. Meus amados, que você possa ter uma intimidade com esta palavra, porque sem conhecer a palavra nós não conhecemos a Deus. Tu queres ter intimidade com Deus? Tu queres conhecer a Deus, como disse anteriormente, as maravilhas do Eterno? Tu queres saber os mistérios de Deus? Tu queres saber o que Deus tem para ti? Leia a palavra. Busque ter intimidade com Deus na palavra, porque é lendo a palavra que você fica íntimo, que você se aproxima do Pai. Olha só, a palavra é viva e eficaz
é a palavra de Deus. Que você tenha um ótimo final de semana. Espero que você tenha entendido qual é a nossa reflexão, o nosso pensamento, para que você possa ter uma vida abençoada. É necessário uma vida pautada nas Escrituras Sagradas, uma vida pautada na palavra de Deus. Amados, compartilhem com seus amigos, divulguem o nosso trabalho, deixe o seu comentário aí embaixo. Que Deus possa te abençoar. Tenha um ótimo final de domingo, uma ótima semana. Que Deus possa te abençoar grandemente por onde quer que você vá, a sua família, os seus amigos, o seu trabalho. Eu profetizo sobre a tua vida que você vá bem na faculdade, que você vá bem no trabalho, que você vá bem com a sua família, em tudo que você fizer, onde você botar a palma da sua mão, onde você colocar a ponta do seu pé, você será abençoado em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Até a próxima oportunidade. Que Deus te abençoe. Um abraço.